Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo de número 45, a palavra de Deus diz assim: logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ainda o versos 51 e 52 diz: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido ainda o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Meus amados irmãos, meus amigos, esse texto fala de lutas, fala de obstáculos, mas também fala de vitória. Fala também da intervenção divina. E o que nos chama a atenção aqui nesse texto é que o próprio Jesus, ele obriga os seus discípulos a entrarem no barco. O próprio Jesus faz isso. Seguramente Jesus sabia que eles iriam enfrentar uma grande tempestade. Mesmo assim, Jesus os orienta a entrar no barco. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus assim o faz ainda conosco. Ele faz isso conosco o tempo todo. Porque Ele sabe que o nosso caráter será genuinamente forjado se nós passarmos por desafios que ultrapassem os nossos limites. Aqueles desafios que você precisa da intervenção divina, senão você perece. E isso nos faz crescer, isso nos faz bem. Ou seja, grandes obstáculos procuram impedir a nossa caminhada todos os dias. Na verdade, o próprio Jesus nos permite enfrentar essas tempestades, essas lutas. E esse texto ele nos mostra como superar os obstáculos que se apresentam diante de nós. E o primeiro segredo para superá-los é esforço. É nos esforçarmos. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, temos que nos esforçar. Temos que acreditar. Os discípulos, eles se esforçaram muito para chegar do outro lado. Sabe, eles tiveram que empreender muito esforço, pois eles não contavam com aquela tempestade. Apesar de remarem contra a maré, os discípulos não desistiram da luta. E eles foram recompensados. Eles foram recompensados com a presença de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Josué capítulo 1, versículo 6: esforça-te
e tem bom ânimo. O Salmo 31, 24 diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos os que esperais no Senhor. Essa é a palavra de Deus, nos orientando a nos esforçar, sabe, a lutar. É assim que a palavra de Deus nos motiva. O segundo segredo que eu vejo aqui nesse texto é que nós não podemos abrir mão, queridos, da presença de Jesus, abrir mão daquilo que Ele pode fazer por nós. Vai chegar um momento que a situação vai esbarrar nas nossas limitações. Mas quando isso acontecer, nós temos um Jesus vivo, ressurreto, e Ele quer, de certa forma, manifestar o seu poder nas nossas vidas, nos dando assim o crescimento espiritual, nos dando assim a oportunidade de continuar. O texto diz que Jesus os viu fadigados a remar. Então, Jesus se levantou para ajudá-los a passar para o outro lado. Jesus, queridos, Jesus ele entendia que os discípulos naquele momento, eles precisavam de ajuda. Jesus sabe quando eu e você precisamos de ajuda. Sabe, não apenas para chegar do outro lado, era o caso dos discípulos, mas para chegar a um novo patamar de entendimento espiritual, sabe, a um patamar de maturidade espiritual, sabe? Então o Senhor Jesus propiciou a eles este momento para que eles pudessem amadurecer em Deus, crescer em Deus. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha uma maturidade espiritual. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você se esforce. Queridos, não se desanime ao perceber que os ventos, que a tempestade, os ventos contrários insistem em bater contra a sua embarcação. A prova é difícil, não é? A luta está difícil, não está? Então, não desanime. Creia. Jesus está presente. E Ele pode fazer algo acontecer. Agora, também lembre-se que é mais importante do que atingir metas humanas. Mais importante do que isto é crescer espiritualmente. Sabe, é isso que o Senhor quer que aconteça conosco. Mais importante é esse crescimento, sabe? Subir novos degraus de maturidade, rumo à perfeição de Cristo. É um grande desafio nosso, a chegarmos à estatura de varão perfeito. Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso modelo. É uma caminhada dura, queridos. Nós estamos sendo forjados, preparados, porque Deus espera talvez muito mais de você do que você imagina. Ele acredita que você pode, sim, se você se esforçar, se você permitir a intervenção dele na sua vida, você pode chegar. Lembre-se, a caminhada cristã demanda muito esforço, mas não abra mão também de Jesus, que pode fazer o que Ele pode fazer por você todos os dias. A jornada precisa continuar. Porém, apesar dos ventos contrários, o Mestre, Ele continua conosco. Ele está conosco. É a promessa dele. Eu estarei convosco, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Meus queridos, que Deus possa fortalecer
o seu coração. Que você seja forte. Que você acredite no poder de Deus, na intervenção divina. Se prepare, porque também você vai vencer e vai chegar do outro lado. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até o nosso próximo Palavra da Fonte.